Boa tarde a todos. Vamos começar a nossa aula de princípios do processo civil. Na aula de hoje, nós vamos iniciar falando de alguns princípios interessantíssimos do processo civil. Entre eles, o devido processo legal, de onde demana os outros princípios. Então, vamos começar com a parte introdutória que fala sobre a questão do emprego do constitucionalismo ou dos princípios constitucionais no processo civil. Atualmente, o constitucionalismo se pauta em duas grandes colunas de sustentação, que é a teoria dos princípios e a teoria dos direitos fundamentais, ambas aplicadas ao processo. Bom, vamos então logo esclarecer uma coisa. Hoje, os direitos e garantias fundamentais abrangem princípios que são aplicados em todo o direito ocidental. Então, nos direitos e garantias fundamentais da Constituição, eu tenho a ampla defesa, o contraditório, a publicidade, além de assegurar outros princípios, como, por exemplo, que ninguém pode ser preso sem que esteja em flagrante delito por ordem escrita da autoridade judiciária competente. Ele te dá o direito à intimidade, ele te dá o direito à privacidade do teu sigilo bancário e fiscal, mas, ao mesmo tempo, ele te dá o direito desse sigilo ser quebrado caso esse sigilo seja empregado para a prática de atividades ilícitas. Então, o que eu quero logo deixar claro falando logo em Código de Processo Civil novo, é que os princípios constitucionais estão sendo colocados no novo Código de Processo Civil. Tá? Hoje existe uma tendência da doutrina de colocar princípios constitucionais no novo Código de Processo Civil. Então, os princípios do processo são, na verdade, direitos fundamentais processuais. Quando eu falo que qualquer uma das partes tem direito ao contraditório, ampla defesa, à publicidade, igualdade de armas, o devido processo legal, eu estou dizendo para eles que são verdadeiros direitos fundamentais processuais. Isso é uma perspectiva nova, porque os autores do novo Código de Processo Civil são todos professores, ou a maioria deles. Então, nós vamos comprovar que existem vários princípios que estão inseridos na própria lei processual civil, além do que está previsto na Constituição. Então, aplicar aos princípios fundamentais todas as teorias dos direitos fundamentais é o que se quer. É o que se quer que o processo civil abrace os princípios que já estão previstos na Constituição. E os direitos fundamentais têm uma dupla dimensão, a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva. A dimensão objetiva, que vem de objeto, significa que os direitos fundamentais são valores mínimos consagrados que orientam o direito positivo. Então, esses direitos, eles estão previstos na Constituição Federal. Quando eu falo em valores mínimos, é que nenhuma estrutura de processo civil, ou de processo penal, ou de processo do trabalho, pode ser criada sem que sejam respeitados esses valores mínimos. O contraditório, a ampla defesa, a publicidade, o devido processo legal, são princípios que estão em todos os ramos do processo. Então, quando eu falo a parte objetiva, o objeto é impor valores mínimos para regrar o Código de Processo Civil. A outra questão subjetiva é que os direitos fundamentais também são direitos subjetivos. Ou seja, você tem a faculdade de requerer o exercício daquele direito. Então, nós já vimos aqui em outras aulas que se você é violado no teu direito líquido e certo, tu podes entrar com mandado de segurança. É uma faculdade que tu tens. Se tu queres ter acesso às informações que as entidades públicas têm sobre a tua pessoa, tu pode fazer um requerimento administrativo e se ela se recusar a te fornecer, tu podes usar o habeas data. Tu pode, por exemplo, usar o habeas corpus quando você ou outra pessoa for presa injustamente, sem justa causa. Então,
Direito subjetivo é aquela faculdade que você tem de reivindicar o exercício do teu direito através do que está previsto no Código de Processo Civil, como, por exemplo, o direito de vir, o direito de ter acesso a informações, o direito de se criar uma norma que, por exemplo, discipline a questão da cidadania através do mandado de injunção, o direito que tu tens através da ação popular de entrar em defesa do patrimônio público, histórico, artístico, paisagístico, etc. Bom, princípios do processo civil. Quando a gente fala de princípios, o primeiro e mais importante deles é o princípio do devido processo legal. O devido processo legal, na verdade, é o que a gente chama de princípio mãe, porque deles dimanam todos os outros princípios do processo civil. E ele é considerado uma espécie de matriz, onde surgem todos os outros princípios. O devido processo legal não tem limite. Ele, na verdade, ele serve para limitar e criar os demais outros princípios. Ele é uma cláusula aberta que se preenche historicamente. Por quê? Porque, de acordo com o tempo, o devido processo legal se modifica. Então, por exemplo, no atual Código de Processo Civil, nós temos o rito ordinário, o sumário e o sumaríssimo. A evolução histórica diz que é muito melhor que eu divida só entre um processo comum e um especial do que criar vários ritos. Então, quando eu digo que é uma cláusula aberta, é que isso vai se modificando de acordo com o tempo. No processo penal, por exemplo, nós tínhamos no processo penal antigo o interrogatório no início do processo penal, logo após o recebimento da denúncia, e hoje o interrogatório é, no processo penal, colocado no final. Antigamente as partes não podiam, por exemplo, fazer perguntas, o Ministério Público não podia fazer pergunta, a defesa não podia fazer pergunta. Hoje já se assegura no interrogatório que tanto promotor e tanto defensor façam perguntas. Então são coisas que vão evoluindo com a história. E o que significa então a palavra processo? Nós já vimos que o procedimento é a forma pela qual esses atos são praticados e o processo é, na verdade, aquele desencadeamento de atos destinados a formar o convencimento do juiz, pelo menos no que tange a parte jurisdicional. Mas nós não temos que nos ater só ao processo jurisdicional, porque eu posso ter o processo administrativo e posso ter o processo legislativo de criação de uma lei, uma determinada norma. Aqui eu devo compreender no sentido amplo, processo como todo modo de produção de direito. Modo de produção de direito aqui, processo como modo de produção de uma norma jurídica. E aí eu tenho o processo, por exemplo, legislativo, em que vocês aprendem em direito constitucional que aquele projeto de lei feito pela Câmara dos Deputados, ele vai para o Senado Federal, ele passa por algumas alterações, ele volta para a Câmara, novamente a Câmara manda para o Senado e finalmente ele chega na mão do presidente para a sanção e posteriormente a publicação. Ora, eu estou falando aqui de um processo legislativo, mas eu tenho o processo administrativo. Mesmo no processo administrativo, eu devo assegurar as partes do contraditório e a ampla defesa. E eu tenho o processo judicial. No processo judicial, o meu processo aqui é entendido naquele conjunto de atos que eu pratico dentro do processo para formar o convencimento do juiz. O meu objetivo ali é dizer para o juiz que eu tenho razão na minha pretensão que eu estou colocando naquela petição inicial e, portanto, ele deve me dar o ganho de causa, deve dar sentença favorável para mim. Esse é o processo entendido a nível judicial, existindo um devido processo legal para cada tipo de processo deste. Existe toda uma forma de eu
tramitar o processo administrativo, o processo legislativo e o processo judicial. Também se aplica o DPL, devido processo legal, no âmbito privado e nas relações jurídicas particulares. Claro que até para eu ter um relacionamento privado com as pessoas, eu aplico o devido processo legal. Então, os direitos fundamentais têm uma dupla eficácia. A eficácia horizontal e a eficácia vertical. Mas o que é isso? Para vocês terem uma ideia, quando eu falo eficácia vertical, eu quero dizer aqui se opera entre cidadãos que estão no mesmo nível. Se eu tivesse que diferenciar o vertical, né, que é assim, do horizontal, eu teria essa dimensão. Vertical, ele está assim, não é? Então eu tenho uma diferença entre os cidadãos que estão no mesmo nível horizontal e o cidadão e o Estado, que é um relacionamento vertical. Vertical porque o Estado, gente, ele está numa posição de superioridade em relação ao cidadão. É o Estado que, por exemplo, impõe as normas que nós devemos obedecer. É o Estado que tem um poder coercitivo, é o Estado que tem um poder de polícia, é o Estado que tem o poder de legislar e aplicar as sanções a quem viola a sua lei. Então eu preciso de um conjunto de direitos que me resguarde contra os abusos desse Estado perante o cidadão. Porque se isso não acontecesse, eu teria, por exemplo, um Estado que prende injustamente, um Estado que cerceia o teu direito de propriedade sem uma justa indenização, um Estado que não te dá acesso às tuas informações, um Estado que não regulamenta normas que disciplinam os nossos direitos e garantias fundamentais, um Estado que viola o teu direito líquido e certo, um Estado que, enfim, é uma tirania. Então eu preciso ter essa proteção contra os abusos do Estado. E a nível horizontal, como eu disse, cidadãos no mesmo nível, eu tenho uma relação horizontal entre particulares, porque aí não tenho nenhum privilégio. Eu dei o exemplo aqui do artigo 57 do novo Código Civil. Aqui entra o devido processo legal no âmbito privado. E vocês sabiam que até para destituir uma pessoa de uma associação por justa causa, eu preciso dar a ele a oportunidade do contraditório e da ampla defesa. Quando eu respondia pela promotoria de improbidade, nós tivemos uma situação em que uma determinada associação tinha retirado o seu presidente sem o respeito ao contraditório e ampla defesa. Isso viola o devido processo legal. E aí, aquele presidente entrou com a medida judicial e foi reintegrado no cargo. Então, mesmo quando se trata de uma associação que atua a nível privado, eu tenho que respeitar o devido processo legal, mais especificamente na situação, o contraditório e ampla defesa. Observação. Seria interessante ler sobre esses direitos e garantias fundamentais no âmbito privado, tá? E aí, nós temos o direito de propriedade, nós temos o direito de não invasão do teu domicílio, o direito da tua intimidade, a tua honra, proteção da tua honra, intimidade, teu sigilo bancário, teu sigilo fiscal, teu sigilo telefônico, teu sigilo telemático. E evidentemente que, como eu disse, embora a lei te dê todos esses direitos, ela te tira quando esses direitos são usados para uma violação de uma determinada norma constitucional. Por exemplo, tu tens o direito ao sigilo, teu sigilo bancário. Ninguém tem acesso à tua movimentação financeira no banco. Todavia, a partir do momento que tu usas aquele sigilo bancário para praticar, por exemplo, uma lavagem de dinheiro, eu posso quebrar o teu sigilo. Tu tens o direito à inviolabilidade das tuas correspondências até quando tu és um preso de justiça, provisório ou definitivo.
Todavia, se tu estás usando aquelas correspondências para te comunicar com a tua organização criminosa fora da cadeia, o que vai acontecer? Eu posso quebrar o sigilo daquela correspondência para evitar que tu pratiques crimes. Então veja, o que eu quero dizer é que todos os direitos e garantias fundamentais são relativos, não são absolutos. E o devido processo legal pode ser estudado em dupla dimensão, formal e substancial. O que seria essa dimensão formal? É o respeito às garantias processuais. É o respeito, gente, à forma prevista no ordenamento jurídico processual. Eu não posso praticar o ato sem que seja cumprida a sua forma. Então, por exemplo, para eu entrar com uma petição inicial, eu tenho que pagar custas. Para eu entrar com recurso, eu tenho que pagar o porte de retorno. Para que eu possa, foi citado como exemplo, que no novo Código de Processo Civil, até para que o juiz extinga um processo, ele tem que primeiro ouvir as partes. Nós falamos da primazia do mérito e falamos dessa necessidade que o novo Código de Processo Civil impõe a se ouvir da oportunidade do contraditório e da ampla defesa. Já quando eu falo na parte substancial, eu falo em direito positivo. Eu falo em respeito ao que está previsto no ordenamento jurídico. Então, o devido processo legal substancial significa que uma decisão seja formalmente devida, o aspecto formal não é suficiente, mas é preciso que seja substancialmente devida. O que é uma decisão substancialmente devida? Eu posso ter o respeito a toda aqueles ritos processuais, mas substancialmente a decisão é injusta. Exemplo, o juiz respeitou todos os ritos, cumpriu todos os formalismos legais, todavia você teve a sua fazenda invadida e o juiz não te concedeu uma liminar, muito embora tu tenhas provado a invasão, tenha provado que tu entraste com a ação antes de completar ano e dia e ele não te deu a liminar. Então, formalmente, ele pode até ter respeitado as garantias processuais, mas substancialmente ele não andou bem a decisão dele. Você, por exemplo, pleiteia o uso capião. Você está na posse da terra há 5 anos, não tem outro imóvel, trabalha a sua terra com seu trabalho, constituiu lá a sua morada e pleiteia o uso capião. O juiz pode até respeitar os requisitos formais, mandou citar todos os limítrofes, mandou citar o município, mandou citar o estado, ver se não tinha nenhum imposto para recolher, mas substancialmente ele não te deu o teu direito. Então ele não está concedendo, não está respeitando substancialmente essa decisão, é injusta. Ou seja, é preciso estabelecer limites ao conteúdo da decisão para que a forma não possa conter qualquer conteúdo. Deve haver um critério real e racional, que está baseado no direito positivo, para fazer tal controle substancial. Então não é só eu me preocupar em respeitar a forma, mas basicamente eu tenho que respeitar o direito positivo, que é essa parte substancial. Bom, na Europa se desenvolveu o princípio da proporcionalidade, mais especificamente na Alemanha, que foi um método para fazer tal controle. O que é proporcionalidade? Proporcionalidade, em linhas gerais, seria dar a cada um que é seu no limite do que a lei lhe assegura. Então, por exemplo, imaginemos que nós aqui nessa sala fôssemos invasores, certo? Todos nós invadimos um determinado, e aí até poderia ser um patrimônio público, né? Nós somos obrigados a sair, mas por lei nós temos direito a ser, nós todos vamos ser beneficiados pela indenização das benfeitorias úteis e necessárias que nós fizermos
no local onde nós estávamos. E aí o juiz começa, então, a pagar essa indenização. Ele dá 5 mil para essa daqui, 5 mil para aquela ali, 5 mil, 5 mil, 5 mil, e chega em você e dá só 2. Por quê? Está desproporcional. Você paga uma indenização numa propriedade que tem 100 hectares, você faz uma indenização, uma desapropriação no valor de 100 milhões de reais, e a outra que tem os mesmos 100 hectares, você só dá 10 mil. É desproporcional. Então, os alemães criaram a proporcionalidade. Os americanos, eles criaram o due process of law, que é o devido processo legal, tá? E o devido processo legal substantivo, em que o Estado não pode tudo. Nos Estados Unidos também o Estado não pode tudo. Existe uma Constituição, existem leis que impedem que o Estado haja de forma arbitrária com o cidadão. Mas, basicamente, nos Estados Unidos, se um senador ou se um deputado violar a lei, ele será efetivamente preso, sem nenhuma regalia, o que em outros países não acontece. Então, se a lei é válida, ela tem que ser válida para todos. E se eu prendo uns e outros eu não prendo, então eu violo o princípio da proporcionalidade, eu não estou sendo proporcional. Eu tenho que respeitar o princípio da igualdade e aplicar a lei de forma proporcional. Se eu prendi um determinado grupo de pessoas por conta das irregularidades, desvio de recursos de uma determinada empresa, eu não posso deixar de prender outras pessoas, porque eu estou agindo de forma desproporcional. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos tem-se o mesmo ideal, ou seja, controlar o equilíbrio das decisões judiciais através do princípio da proporcionalidade. E no Brasil, com a Constituição, a nossa Constituição Federal de 88, ela não previu expressamente o princípio da proporcionalidade, segundo o Supremo. Esse princípio existe no Brasil quando analisamos a própria fonte. São as cláusulas do devido processo legal, visto na perspectiva substancial, tá? Então, por exemplo, existe, gente, o princípio da proporcionalidade na análise da proibição da prova ilícita. Eu posso usar a proporcionalidade para permitir que aquela prova, embora seja supostamente ilícita, seja considerada para formar a convicção do juiz. Então é um uso da proporcionalidade no processo civil. Princípio da insignificância no processo penal é um exemplo de uso da proporcionalidade. Uma mulher que vai no supermercado e rouba 1 quilo de carne, uma margarina para se alimentar, nós temos que usar a proporcionalidade. Uma coisa é você manter uma pessoa presa por um assalto a um banco, alguma coisa. E outra coisa é você pegar aquela mãe de família que está num estado de necessidade e mantê-la presa por um roubo de uma determinada coisa que ela subtraiu para poder se alimentar. Isso é proporcionalidade. Então, vamos ler sobre o direito, o devido processo legal substancial, tá? Sugiro a leitura do Paulo Lucan. Há princípios não previstos expressamente, mas participam, né? Dimanam do princípio do devido processo legal. Então eu tenho aqui o princípio da adequação e o princípio da efetividade. O que é adequação? Norma adequada é aquela norma em que as regras se ajustam perfeitamente ao caso. Então eu preciso, na hora que eu for fazer uma norma de processo civil, fazer uma norma adequada àquele caso concreto. Um exemplo da adequação nós temos agora no novo Código de Processo Civil,
é muito complicado você estipular um prazo recursal para cada um dos tipos de recurso. O melhor mesmo é você uniformizar. Na hora em que o legislador processual civil, no novo Código de Processo Civil, uniformiza o prazo de 15 dias, para a maioria dos recursos ele está usando adequação. Regra adequada se divide em 3 aspectos. Vamos ver os aspectos da regra adequada. Primeiro, o objetivo, que se refere ao objeto do processo. Então, qual é o objeto daquele processo? É aquela propriedade que foi invadida? É aquela propriedade que, por conta de uma construção de um prédio, está havendo destruição daquela determinada moradia? É uma pessoa que está pleiteando o uso capião? É um processo de divórcio? É uma ação de guarda? É um direito de visita? Enfim, qual é o objeto? Vamos adequar a norma àquele objeto. A subjetiva refere-se aos sujeitos que vão litigar. Então, por exemplo, a adequação é proteger quem merece ser protegido na medida da igualdade. Então, por exemplo, processos de idosos com tramitação preferencial. Por que eu dou preferência a processos de idosos? Por que eu dou preferência para processo de criança e adolescente? Por que os processos de habeas corpus têm preferência no julgamento nos tribunais? São coisas que respeitam, por exemplo, o princípio da igualdade, porque eu devo tratar de forma igual os iguais e desigual os desiguais. E na hora em que eu favoreço o idoso, eu compenso toda uma desigualdade que ele tem pela sua condição. Na hora que eu dou um princípio da prioridade absoluta para a criança, eu tento compensar toda uma adversidade que tem a criança. E principalmente o caráter teleológico. Quando eu falo de teleológico, nós já falamos, quando nós falamos na aula de processo civil, lei processual civil, eu falei da questão da interpretação teleológica, que nada mais é do que você buscar o sentido da norma, a finalidade da norma. Para que a norma foi criada? Ela tem uma determinada finalidade. Então, por exemplo, não cabe ampla discussão no processo de execução. Se eu criasse um número excedente de recursos e mecanismos para procrastinar o processo de execução, eu estaria inviabilizando o processo de execução. Reparem que na maioria dos casos eu tenho um processo de execução que já foi discutido numa ação de conhecimento. Ele, na verdade, é um título executivo judicial ou extrajudicial. Então, se eu criar mecanismo de discussão demasiado dele, eu vou inviabilizar. Porque o que visa o processo de execução? Não é o recebimento, o pagamento daquele título? Então, eu não tenho como não priorizar o pagamento desse título. E aí o princípio da efetividade. O que é efetividade? Um princípio autônomo e aquele que diz que o processo deve realizar, concretizar o direito. Desse princípio da efetividade veio o princípio da primazia de mérito. Hoje, o novo Código de Processo Civil dá a primazia de mérito. Ou seja, o juiz deve, na medida do possível, julgar o mérito. Nada distinguir o processo sem julgamento do mérito. É ser efetivo, gente. É dar a prestação jurisdicional conforme ela lhe é solicitada. O juiz deve sempre pensar nisto. Então, por exemplo, a execução deve prosseguir de modo menos gravoso para o executado. Mas, nesse caso, deve saber se é menos gravoso também para o autor, segundo a doutrina. Ora, uma coisa, eu, através do processo de execução, tentar o meio menos agressivo contra o devedor, mas sem nunca perder em mente, sempre ter em mente que se a execução visa o recebimento daquele título executivo, daquela obrigação, eu não posso também atrasar muito a execução, pensar muito na questão da não coerção do devedor, porque
eu vou estar inviabilizando o processo de execução. Você falou, por exemplo, da questão da invasão. Na hora que um juiz, num processo cautelar, ele impede que o Estado ou o município leve a estrutura básica para lá, eletrificação, esgoto, né, ruas asfaltadas, ele quer inviabilizar aquela invasão. Que, rapaz, se eu, como juiz, eu dou a oportunidade que o município vá lá e regularize a invasão, ou seja, o município chega lá, faz o asfalto,